Hoje, o apóstolo Paulo vai nos ensinar 4 pilares elementares da corrida da fé ou caminhada cristã. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, deixe ela aberta, vamos estar caminhando por ela, vamos estar meditando nesses 4 pilares que Paulo, o apóstolo, vai nos ensinar sobre a corrida da fé ou caminhada cristã. O primeiro pilar é o encontro impactante com Jesus Cristo. O segundo, voz do Espírito Santo. Terceiro, não lembre do passado. E quarto pilar é foco no alvo. Amém? Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras traduções fala o morrer é ganho. Paulo está se referindo aqui no primeiro pilar de um impacto do encontro com Jesus Cristo. Aqui ele fala porque para mim o viver é Cristo. Paulo está se referindo quando ele escreve essa carta. Ele está preso, mas cheio de alegria. Ele está preso, mas trazendo um propósito e uma maturidade na corrida cristã, ou corrida da fé, ou caminhada da fé. E o primeiro pilar é encontro de impacto com Jesus Cristo. Paulo, ele teve este encontro no caminho de Damasco. Paulo, ele teve um encontro onde estava indo para Damasco prender os cristãos, matar os cristãos. Ali ele teve um encontro de impacto com Jesus Cristo, aonde transformou a sua vida, aonde fez de Saulo a apóstolo Paulo. Aqui ele fala o viver para ele é Cristo, porque ele entendeu que quando ele se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco, o impacto deste encontro transformou todo o seu intelecto, todo o seu pensamento, todo o seu proceder, todo o seu caminhar. Paulo, a partir deste encontro de impacto com Jesus Cristo, ele começa a viver para Cristo. Viver para Cristo é saber que todo posicionamento perante aquele impacto ou depois daquele impacto só se tornaria Cristo glorificado, Cristo exaltado, Cristo proclamado, Cristo anunciado. Paulo, depois deste encontro de impacto com Jesus Cristo, que é o primeiro pilar que nós estamos aprendendo, ele vai nos ensinar que quando nós temos um encontro verdadeiro de impacto com Jesus Cristo, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso intelecto, o nosso posicionamento é outro. É deixar o eu de lado, deixar de falar de mim e começar a falar de salvação, começar a falar do Filho de Deus, começar a falar do Messias esperado, começar a falar do autor da salvação, começar a falar do autor da vida, começar a falar daquele que é a luz em meio às trevas, começar a falar do Messias esperado, começar a falar de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele batiza, Jesus Cristo, ele salva, Jesus Cristo, ele cura, Jesus Cristo, ele voltará. O impacto que Paulo teve no caminho, na entrada de Damasco, transformou a sua vida, que aqui em Filipenses capítulo 1, 21, ele fala: o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo. Paulo entendeu o impacto, o encontro de impacto com Jesus Cristo, e a partir daquele momento ele
deixou as escamas caírem e começou a enxergar a Cristo, começou a falar de Cristo, começou a divulgar a Cristo, começou a falar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro pilar aqui que eu venho compartilhar com vocês é o encontro de impacto com Cristo. Paulo, ele fala: para mim agora é viver a Cristo. Então ele está se posicionando a divulgar a Cristo. O impacto verdadeiro, o encontro de impacto com Jesus Cristo foi tremendo, que ele não conseguia falar mais dele. Era só de salvação, era só de arrependimento, era só de vida eterna, era só de eternidade, era só de céu, era só de inferno, era só de Jesus Cristo. A porta da graça está aberta, fale de Jesus Cristo. Então, o primeiro pilar aqui é o encontro verdadeiro de impacto com Jesus Cristo. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo de impacto, aonde você se posiciona e fala: o viver para você é Cristo, então você não teve este encontro de impacto com Cristo. Porque quando você tem o encontro de impacto com Cristo, você não fala mais de você, você fala de Jesus, você fala de salvação, você fala de céu, você fala de Deus, você fala de reino, você fala de cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, vida após a morte. Este é o primeiro pilar que Paulo está aqui nos ensinando. Encontro com Jesus Cristo, o impacto verdadeiro. Agora, Filipenses capítulo 2, vai falar assim: pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 13, o segundo pilar é voz do Espírito Santo. Aqui nós vamos entender que Paulo está falando assim, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui ele está falando que o segundo pilar, a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele te batiza, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você ouve a voz do Espírito Santo, quando você aprende este segundo pilar, a voz do Espírito Santo, você vai entender que é Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através das sagradas escrituras, conduzindo você a orar, conduzindo você a jejuar, conduzindo você a ser revestido do poder do Espírito Santo. Quando você entende este segundo pilar que Paulo está dizendo assim, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar. Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele guia os seus pensamentos, ele guia os seus passos, ele guia as suas atitudes, ele guia o seu caminho. Porque é Deus que produz em nós tanto o querer como o realizar. Então aqui Paulo está falando que o segundo pilar em Filipenses capítulo 2:13 é a voz do Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, ore ao Espírito Santo para estar revestindo você de poder, unção e graça, que você vai entender que todo o seu pensamento, que todo o seu proceder vai ser da boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo para fazer tanto o querer como o realizar. Então agora, o terceiro pilar que eu venho compartilhar com vocês através de Filipenses está no capítulo 3, versículo 13 e 14. Terceiro pilar é: não lembre do passado. Filipenses capítulo 13, versículo
Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele está nos orientando com o terceiro pilar, não lembrar do passado. Aqui Paulo ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Aqui Paulo ele vai se referir ao terceiro pilar, não lembrar do passado. Porque se Paulo fosse lembrar de quem ele era no passado, ele lembraria de Saulo, onde perseguia os cristãos, onde matava os cristãos, onde invadia as casas e passava a espada em todos os cristãos, achando que estava fazendo uma coisa boa. Então aqui Paulo ele fala: ei, o quarto pilar da corrida da fé ou caminhada cristã é não lembrar do passado. O passado ficou para trás. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu ando para frente, eu ando adiante, avançando para as coisas que estão adiante, as coisas de Deus, as coisas de Cristo, a nova criatura, o novo posicionamento, os novos pensamentos, as novas atitudes, o novo propósito. Paulo ele fala que o terceiro pilar é não lembrar do passado, porque ele está focado em avançar, focado para as coisas que estão adiante dele, falar, proclamar, testemunhar, curar, libertar, batizar. Este é o propósito da corrida da fé ou caminhada cristã. Quando você entende este terceiro pilar, que é não lembrar do passado, você se posiciona e começa a caminhar para frente, você começa a ter novos direcionamentos, você começa a avançar para as coisas que estão adiante, para as coisas de Deus, para uma nova vida, uma nova história, um novo propósito, uma nova caminhada. Então aqui nós vemos que Paulo ele deixa bem claro o terceiro pilar, não lembrar das coisas do passado. Não lembrar quem você era, lembrar de quem você é hoje, presente, nova criatura com Cristo, caminhando para as coisas que estão adiante, avançando, prosseguindo, caminhando. Então aqui o quarto pilar para mim concluir está em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, e diz assim: Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando assim que ele passou por muitas necessidades, passou por muitas situações, aonde passou fome, aonde estava aqui que nós entendemos que ele escreveu esta carta preso, ele estava preso, mas com alegria, com propósito e compartilhando esses 4 pilares. O primeiro pilar era o encontro
de impacto com Jesus Cristo. O segundo pilar é a voz do Espírito Santo. O terceiro pilar é não lembrar do passado. E o quarto pilar é foco no alvo. Aqui Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 ao 13, ele está falando da maturidade, ele está falando de um foco, ele está falando de um alvo, ele está falando que ele passou por várias situações, mas não foi as situações que fez ele desistir, não foi as situações contrárias que fez ele murmurar, não foi as situações contrárias que fez ele abandonar a sua corrida da fé ou a sua caminhada cristã, não foi as situações de fome, não foi as situações de desprezo, não foi as situações de pessoas deixarem de lado, não visitar ele, não se preocupar com ele, não foi passar fome, não foi passar sede, não foi ter necessidades, mas sim Paulo está falando que apesar de qualquer circunstância, o foco, o alvo é o Evangelho, o foco, o alvo é salvação, o foco no alvo é Jesus Cristo, o foco no alvo é proclamar as boas novas, o foco no alvo é a salvação das almas. Aqui Paulo está falando para mim e para você este quarto pilar, foco no alvo. O alvo é Jesus Cristo, o alvo é salvação, o alvo é o céu, o alvo é a eternidade, o alvo é vida eterna, o alvo é arrebatamento, o alvo é a salvação das almas. Paulo está falando para mim e para você. E este quarto pilar é você estar focado no alvo, é caminhar a sua corrida da fé, correr ou caminhar a sua corrida cristã, com foco no alvo, em Jesus Cristo, em salvação, em céu, em eternidade, salvação das almas, em se posicionar, apesar de qualquer circunstância que eu e você vamos viver, o nosso quarto pilar é foco no alvo, focar em Jesus Cristo e prosseguir a nossa corrida da fé ou caminhada cristã. Que através deste capítulos de Filipenses, que você possa estar colocando em prática estes 4 pilares da corrida da fé ou caminhada cristã, para você ter uma vida alicerçada com Cristo. Deus os abençoe e a paz seja com todos.